Olá! Olha, a semana epidemiológica 26 de 2025 veio, assim, com bastante coisa, né? Muitos alertas de saúde e ambientais também. Pois é, uma semana intensa para a vigilância. Sim, hoje a gente vai fazer aquela nossa análise mais a fundo, sabe? Passar pelos dados mais quentes de síndromes gripais, SRAG, influenza aviária, arboviroses, dengue, chikungunya, oropouche. E tem mais, né? Mpox, febre amarela lá fora, cólera, enfim. E os alertas ambientais que não podem faltar. Exato. Tudo com base nos relatórios de vigilância mais recentes. Até o finalzinho de junho agora. A ideia é, como sempre, destrinchar o que é mais crítico, dar uma visão clara do cenário. Perfeito. Então, vamos começar pela parte respiratória, que sempre pressiona bastante. Isso. Como é que está a situação, principalmente, sei lá, começando pelo DF e depois Brasil? Bom, no Distrito Federal, olha, os atendimentos por síndrome gripal, ASG, deram um salto, coisa de 50% a mais só nessa última semana, comparando com o anterior, a 25. Nossa, 50%? É bastante. E a atenção primária está ali segurando uns 7% desses casos. O interessante é olhar o painel viral. A gente vê a influenza, dando uma subida recente, enquanto o VSR, aquele vírus que pega mais as crianças pequenas, está caindo um pouco. Entendi. E isso no Brasil como um todo. A SARG, os casos mais graves, como ficam? Então, no Brasil, se a gente pegar as semanas 23 a 25 para a SG, a influenza também está na frente, com os 41% dos casos identificados. Rinovírus vem depois, VSR também aparece. Certo. Mas quando a gente olha para SARG, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é o que leva para o hospital, aí o cenário muda um pouco. Até a semana 25, são mais de 62 mil hospitalizados. É muita gente. Muitos casos. E qual vírus predomina aí? Olha, o VSR foi responsável por 43% dessas internações por SRAG. Bastante, né? E a influenza A veio com 32%. Mostra como cada vírus tem um impacto diferente na gravidade. E em termos de óbito, quem está sendo mais afetado? Aí investe de novo. A influenza A é a que mais causa óbito confirmado por SRAG, coisa de 65%. O VSR fica com 17%. Nossa, que diferença. Pois é. E a incidência, né, o número de casos por 100 mil habitantes, está bem alta em estados como Mato Grosso do Sul, DF, Rondônia, passando de 68. E as idades? A incidência alta nos extremos, né? Menores de 2 anos e maiores de 65. Só que a mortalidade, essa sim pega bem mais pesado nos idosos, acima de 65 anos. E um ponto de atenção, essa taxa de mortalidade nos idosos está subindo. Passou de 1 óbito por 100 mil habitantes nas últimas semanas. É um sinal de alerta importante para esse grupo. Complicado. E essa vigilância toda nos humanos tem aquele paralelo na influenza aviária, a IAP, né? Como tá isso? Sim, a vigilância da IAP está super ativa. Junho agora de 2025 teve um aumento bem expressivo nas investigações. Foram 183 contra 65 em junho do ano passado. E por que esse aumento? Principalmente porque tivemos mais focos positivos encontrados. Foram 5 agora em junho, contra nenhum no mesmo mês de 2024. O último caso confirmado foi numa ave silvestre lá em Jabuticaba, São Paulo, dia 21 de junho. E na semana 26, mais um caso positivo confirmado. Entendi. E o que é interessante nisso tudo é essa tensão, sabe? Entre o controle sanitário, que está funcionando para detectar, e o impacto econômico. 16 países já tiraram as restrições à carne de ave brasileira, o que é bom. Mas Ainda tem 15 que mantém suspensão total e tem restrições específicas para o Rio Grande do Sul ainda. É um equilíbrio delicado. certamente. Bom, mudando um pouco para as arboviroses, aquelas doenças de mosquito. Dengue, chikungunya, como estamos? Olha, dengue, nas semanas 23 a 25, somou mais de 65 mil casos prováveis. Goiás continua com incidência altíssima, 81,7 por 100 mil, muito alto. Nós. E a letalidade nos casos graves também chamou atenção em Mato Grosso do Sul. Chegou a 16,6%. É um número bem preocupante para a letalidade. Chikungunya, uns 6 mil casos prováveis, MS e MT com incidência maior. E oropouche, que surgiu mais recentemente no cenário nacional.
Oropost acumulou quase 12 mil casos até semana 25. Mas olha que curioso, o aumento percentual nessa última semana foi o menor das últimas 5, só 0,3%. Pode ser um sinal de desaceleração, talvez. Vamos acompanhar. Tomara. Saindo um pouco do Brasil, o que mais está chamando a atenção no cenário global? A Mpox ainda preocupa, né? Quase 25 mil casos globalmente até fim de maio. A África concentra muitos casos, principalmente na República Democrática do Congo. Mas o que está acendendo um alerta forte é o ressurgimento de doenças que a gente já tem vacina, sabe? Tipo sarampo, coqueluche? Exatamente. Sarampo, com surtos no Canadá, México e coqueluche. O Peru está enfrentando a maior epidemia dos últimos 13 anos. Japão também com muitos casos. E isso, imagino, tem tudo a ver com cobertura vacinal, né? Totalmente ligado. A cobertura vacinal vem caindo globalmente desde 2010. No Canadá, por exemplo, para sarampo, está abaixo dos 95% que a gente precisa para ter aquela imunidade de rebanho. Isso é muito sério. Abre a porta para esses surtos voltarem com força. Justamente. E aqui no Brasil, ainda nesse bloco, tivemos alertas para raiva animal no sul, felizmente sem contato humano reportado, e casos de febre maculosa em São Paulo, inclusive com óbito em investigação. Mostra que a vigilância precisa ser ampla. Sem dúvida. E para fechar esse quadro já complexo, tivemos alertas ambientais bem graves, né? Sim, infelizmente. Em Padre Bernardo, Goiás, um lixão irregular desabou, Ouro Verde o nome, isso em 18 de junho. Causou contaminação hídrica pesada com chorume, metais pesados numa área de proteção ambiental. E era irregular. Sim, com histórico de problemas e até decisões judiciais que permitiram a operação. É um retrato da fragilidade da fiscalização e das consequências ambientais e sanitárias disso. Um risco enorme. E no sul, as chuvas de novo. Pois é, no finalzinho de junho, o Rio Grande do Sul, de novo, com um aviso de chuva muito volumosa, mais de 170 milímetros previstos, risco de alagamento, enxurrada, deslizamento, a situação lá continua muito crítica. Já são mais mortes, milhares de desabrigados, muitos municípios afetados. É um cenário que não dá trégua. Então, juntando todas essas peças, qual a leitura final? Olha, a leitura é que a gente está sob uma pressão bem diversificada, né? O sistema de saúde lidando com as doenças respiratórias, a SRG pesando, uma vigilância super intensa para a IAP, com esse impacto econômico junto, as arboviroses que não dão sossego. O retorno de doenças preveníveis por vacina. Exato, um problema sério de cobertura vacinal. E, para completar, esses desastres e alertas ambientais e climáticos que exigem respostas urgentes e têm impacto direto na saúde. Essa mistura toda, né? Zoonoses como a IARRAP, doenças que dependem de vetor como dengue, problemas de saneamento que podem levar à cólera, como vimos em Angola, e os desastres ambientais. Tudo isso reforça demais aquela conexão crítica entre saúde humana, animal e ambiental. Exatamente. Fica a pergunta, né? Como é que a gente pode fortalecer de verdade as abordagens integradas? Pensar em saúde única, por exemplo, não só para responder quando a crise chega, mas para tentar antecipar, para ser mais eficaz diante desses desafios que são tão complexos e tão interligados. Uma reflexão fundamental para a gente levar.